Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o sétimo capítulo do nosso livro Vídeo de Matemática do oitavo ano do ensino fundamental. Senhores, espero que os senhores aprendam muito, que curtam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar. Quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima. Um like aí embaixo nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Vamos falar agora de expressões algébricas laterais. Você consegue imaginar como seria fazer matemática sem utilizar simbologia matemática? Eduardo questionou-se por que eram usados letras e símbolos para expressar cálculos que ele acreditava que poderiam ser descritos com palavras. Observe a tirinha a seguir. Como Eduardo imaginou que em um matemático no século XVI lhe mostrasse um exemplo de cálculo que não utilizava símbolos. Vamos rever, por exemplo, duas vezes um número desconhecido adicionado a um inteiro. Determina qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença a um conjunto dos números inteiros. Então, ele contou uma história para o Eduardo, e o Eduardo não imaginava, e agora? Como é que eu vou fazer para representar isso que o matemático me falou? Olha, primeira coisa que você pode pensar, duas vezes um número desconhecido. Imaginou? Você conhece o número? Ele é desconhecido, então ninguém conhece. Eu poderia chamar ele de X, Y, Z, K, né? Qualquer coisa. E é duas vezes ele. Então vamos chamar de K. Duas vezes K. Né? Adicionado ao número inteiro, somado a um número inteiro. Pode ser somado ao número 5, número 6, 7, né? Vamos observar que essas histórias podem acontecer e acontecem no dia a dia de nossa vida. Ok, senhores? Vamos ver agora como essa história pode ser concretizada com as informações que nós começamos a compreender. Sabemos que é possível usar letras do alfabeto, A, B, C, D, M, é o que você desejar, vai até Z, para representar números reais. Consideremos então a seguinte situação: o comprimento de uma piscina, todo mundo adora uma piscina, né? É expresso pelo número real X, eu não sei. A largura da piscina é expressa por número real Y. O perímetro da piscina é igual duas vezes o comprimento mais duas vezes a largura. Então, a expressão que representa o perímetro da piscina retangular é 2 vezes x, porque eu não sei a medida da largura, mais 2 vezes y. O perímetro não é isso? A gente soma a medida de todos os lados. Um lado chama x, que é a largura. Então, duas vezes tem duas larguras, mais 2y, tem dois comprimentos. Somado aí, o perímetro dessa piscina vai ser igual a 2 que multiplica x, mais 2 que multiplica y. Isso é nada mais, nada menos do que uma expressão algébrica ou literal, ok? Então, já começamos a compreender. Vocês estão sentindo que é possível a gente trabalhar com letras e números ao mesmo tempo. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, pode ter só as letras também, né? É denominada expressão algébrica ou expressão literal. As letras que aparecem na expressão, que normalmente representam números reais, são chamadas de variáveis. Essas expressões algébricas ou literais. Exemplos: 2x mais y, que é o caso da nossa piscina, que está até a mocinha nos mostrando. AB mais C ao quadrado é uma expressão algébrica. 130 mais 3,5 vezes x, né? Então, vamos supor aqui um exemplo. O cara quer transportar uma mudança de um parente seu para daqui para São Paulo, por exemplo. Daqui para São Paulo tem aproximadamente 500 quilômetros. Ele fala assim, é R$ 130 mais 3,50 por quilômetro. Você não sabe quantos quilômetros, né? Então você vai fazer a viagem e vai ver quantos quilômetros vai dar, vai multiplicar pela quilometragem, 3,50, e somar com 130, que é falou, tem que me adiantar 130.
e me pagar 3,50 km. É uma expressão algébrica que eu contei uma história que justifica aqueles 130 mais 3,50 vezes x. X é quilometragem, que eu não sei quanto que vai dar só depois da viagem, ok? Esclarecido agora, vocês já estão conhecendo uma expressão literal e agora o negócio está começando a ficar melhor, não tá? Agora vamos qualificar umas expressões algébricas um pouco mais complexas e diferentes, né? Vocês podem ver quando uma expressão algébrica não contém variáveis ou variáveis no denominador, é chamado de expressão algébrica inteira. 2x mais 3y, meio x, xy ao quadrado sobre 5, 3a menos 2c sobre 10. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variável no denominador, era chamada de expressão algébrica fracionária, ok? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Tem uma fração, ela é fracionária. Então você tem que ver isso também, que quando a expressão algébrica está lá fracionária, 2a sobre b, tem uma letra lá no denominador, 1 sobre x, 2a sobre x menos y, 1 sobre a ao quadrado mais ax, ela é uma expressão algébrica fracionária. Quando a expressão algébrica contém variáveis ou variável no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica irracional. 2 raiz de x, x ao quadrado mais y ao quadrado, tem um m ali numa raiz, então tem um a sobre b, um ab na outra raiz. Se tiver dentro de uma raiz, é uma expressão algébrica irracional. Conhecido os tipos de expressão algébrica, a gente agora vai começar a ter um outro entendimento mais sofisticado. Vamos ver agora uma história. Toda expressão algébrica, ela tem uma história por trás dela. Vamos ver uma bonitinha agora. A Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, eu não sei, a expressão algébrica que representa o gasto das três, né? Com as entradas é 3 vezes X. É uma história do cinema. Supondo que no domingo cada entrada custe R$ 18. Elas deverão pagar R$ 50 pelas três, que é 3x vezes 3, que é vezes 18. No lugar de x não vale 18? Coloquei 18 no lugar de x, 54. Dizemos que 54 é o valor numérico da expressão algébrica, 3x para x igual a 18. Supondo que na quarta-feira cada entrada custe R$ 15, elas deverão pagar pelas três 45, 3 vezes, né? 3x é igual a 3 vezes 15, que é igual a 45. Dizendo que 45 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x igual a 15. Acabamos de aprender mais uma coisa nas expressões algébricas. Encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica é substituir o valor dado na incógnita, na variável. No caso, a nossa variável aqui era x, porque era 3x no lugar de x. Quando o ingresso custava 18, eu coloquei 18, ficou 54. Quando o ingresso teve uma promoção para R$ 15, nós colocamos R$ 15. Ok? Então, calcular o valor numérico de uma expressão é substituir o valor pedido lá na variável. Definido isso, a gente já pode começar a andar mais um passo. A forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Então, tem um terreno lá, ele tem uma área retangular, depois estreita e vira uma área quadrada. Agora, eu quero a área desse terreno todo. A área desse terreno é dada pela expressão. É a área do quadrado. O quadrado não tem lado A, tanto na largura como na altura. Se o quadrado tem lado a área do quadrado é A ao quadrado, mais o retângulo, não é a base vezes a altura. A base do retângulo é B, a altura é C. É B vezes C. Então, agora eu somo as duas áreas. A2 mais B2, eu tenho uma equação algébrica somada com outra. A gente tem a área do nosso terreno todo. Vamos supor que o lado do quadrado meça 20 unidades de comprimento. As medidas do lado B e C do retângulo são 6 e 12 de comprimento, respectivamente. Como é que eu calculo a área desse quadrado e desse retângulo, dessa área toda? Então, o que eu tenho que fazer, senhores? Eu vou dar a dica e os senhores vão fazer para mim. Eu quero, está falando lá,
vamos dizer que o lado do quadrado tivesse 20. Se eu pegar 20 e multiplicar por 20, que é a 20 ao quadrado, dá 400. Muito bem, eu tenho 400. Eu pego 12, certo? A área do retângulo é 12 por 16, 12 de altura por 16 de comprimento. Eu multiplico 12 vezes 16 e somo com a 2, eu tenho a área. Quando a gente substitui a variável de uma expressão algébrica por números, efetuamos cálculos indicados. Obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Então, senhores, é simples assim. Então, vocês vão calcular a área do terreno e deixa no comentário para mim lá. Então, o que vocês têm que fazer? Eu já fiz a área ao quadrado. Vocês vão multiplicar 16 por 2, somar com 400 e você terá a área desse terreno. No cotidiano, muitas vezes usamos expressões sem perceber que as mesmas representam expressões algébricas ou numéricas. Em uma papelaria, quando calculamos o preço de um caderno somado ao preço de duas canetas, usando a expressão 1x mais 2y, onde um caderno é considerado x e a caneta y, né? O preço do caderno e da caneta, basta a gente pegar, somar x e multiplicar y por 2 e somar os dois. Em um colégio, ao comprar um lanche lá na lanchonete, somamos o preço de um refrigerante com o preço de um salgado, usando expressões um x mais um y, onde x representa o salgado e o y o preço do refrigerante. Usamos a subtração para saber o valor do troco. Por exemplo, se V é o valor de dinheiro disponível e T é o valor do troco, então a gente tem que fazer a expressão, né? Algébrica. V menos 1x mais y, né, que é o que pagou da coxinha na mais do salgado, é igual a T. É o troco, né? Você pega o dinheiro que você tem, que é o V, subtrair o que você gastou lá na cantina, a gente vai te dar o troco, que é o T. As expressões algébricas são encontradas muitas vezes em fórmulas matemáticas, por exemplo, o cálculo da área do retângulo. Não é base vezes altura do triângulo, base vezes altura dividido por 2, e outras figuras planas que nós estudamos e vamos estudar mais algumas, ok? Como eu disse no slide anterior, está aí a área do quadrado, que é uma expressão algébrica. A área é base vezes a altura do retângulo, né? Base vezes a altura. A área do triângulo, que é metade de um retângulo, é base vezes a altura dividido por 2. E P de A, perímetro de um quadrado, certo? P de A é 4 vezes A, porque tem 4 lados e todos os lados têm o valor de A. É a fórmula para calcular o perímetro do quadrado. Então, essas são expressões geométricas de área, com os exemplos de algumas, como vocês já estudaram em capítulos anteriores. Não poderíamos deixar de falar de elementos históricos relacionados a esse estudo nosso de expressões algébricas. Na antiguidade, as letras foram pouco usadas na representação de números e relações. De acordo com as fontes históricas, os gregos Euclides e Aristóteles, 322, 384 a.C., usavam as letras para representar números. A partir do século XVIII, o matemático italiano Leonardo de Pisa, Fibonacci, que ele tinha, o apelido dele era Fibonacci, e aí era Leonardo lá de Pisa. O Fibonacci morava em Pisa, e chamava Leonardo Fibonacci, então ele é conhecido dessas duas formas, que escreveu o livro sobre Liber Abaci, o livro do ábaco, sobre a arte de calcular. Observamos alguns cálculos algébricos, quando o uso de letras para resumir mais raciocínio de cálculo algébrico passou a ser estudado pelo matemático alemão Ziegfeld, 1486 a 1567, pelos matemáticos italianos Germano, 1501, 1576, e Bombelli, autor de álgebra, publicado em 1572. Porém, foi com o matemático francês François Viète, 1540, em 1603 ele faleceu, que introduziu o uso ordenado de letras nas analogias matemáticas, quando desenvolveu o estudo de cálculo algébrico, que é o que nós exatamente estamos fazendo aqui agora. Já temos o conhecimento da nossa história, vamos agora a poder discutir um pouco mais sobre área, sobre exercícios e mais alguns detalhes que vai ser importante
para os nossos estudos. Então, para encerrar essas discussões, né, são expressões matemáticas que envolvem operações com números, isso é chamado de operações numéricas. Por exemplo, eu tenho 7 mais 5 mais 4, 5 mais 20 menos 87, 6 mais 8 menos 10, são expressões numéricas, né? D é igual a 5 vezes 4 mais 15. Essas são chamadas expressões numéricas. Ao contrário das expressões algébricas, as expressões algébricas, a diferença é que tem letras no meio. São expressões algébricas que estão aí, vocês estão vendo, matemáticas, são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. Então, estou só fazendo uma revisão para não ficar esquecido. A igual a 2A mais 7. Letra B, 3C mais 5 mais 4 menos 5. Tem uma letrinha ali no meio. C igual a 23C mais 4. D igual a 4, que multiplica 2A mais C ao quadrado. Muito tempo. Muito bem. Às vezes são expressões que são chamadas de variáveis, que significa que o valor de cada letra pode ser substituída pelo valor numérico. Qualquer valor, igual nós fizemos lá no caso do cinema, lembram? Vamos discutir agora a prioridade de expressão algébrica, né? Ela acontece na mesma condição das expressões numéricas que nós estudamos. A potenciação e radiciação em primeiro lugar, multiplicação e divisão, adição e subtração. Quanto à prioridade, antes de cada uma das três operações citadas, deve-se realizar a operação que estiver dentro do parênteses, depois colchete, depois chaves. Lá dentro de cada um dessa estação, vai primeiro, a multiplicação pode ser indicada por vezes um x ou um ponto, ou às vezes sem sinal, desde que clara a intenção da expressão. Muitas vezes devemos usar parênteses como substituindo variáveis por valores negativos, porque quando tem um número negativo, uma variável negativa, é bom você colocar em parênteses, porque vai te dar uma clareza maior na hora de resolver as questões relacionadas aos sinais, né? Porque aí vocês não vão errar nos cálculos matemáticos. Lembrando que vocês devem conhecer, já que eu já ensinei também, a regra dos sinais. Vamos fazer um exemplo aqui. Consideramos P igual a 2A mais 10, A maiúsculo, e tomemos A igual a 5. Assim, P é igual, no lugar de A, eu coloquei o quê? 5. 2 vezes 5, porque lá o 2, o número que está do lado da letra sempre multiplica na letra, tá, senhores? 2 vezes 5 mais 10. Né? Vai dar 2 mais 10, que é igual a 20. Aqui a variável da expressão 5 é o valor numérico da variável 20. E é 20 o valor numérico da expressão indicada por P. Observe que ao mudar o valor de A para 9, obtemos um outro resultado. Né? No lugar de A eu coloquei 9, 9 vezes 2, 18, mais 10. 18 mais 10 é 28. A é igual a 9, o valor numérico de P igual a mais 10 é igual a 28. Exemplo número 2. Se x é igual a 4A mais 2 mais B menos 7, obtemos A igual a 5 e B igual a 7. Assim vamos ter x é igual a 4 vezes 5 mais 2, está ali o mais 2, o B não é mais B, então o B não vale 7, no lugar de B eu coloquei 7, menos 7 igual a 20. Vamos fazer conta? 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, 7 menos 7 cortou, zerou, é igual a 20 mais 2 menos 0. É igual a 22. Se A é igual a 5, B é 7, o valor numérico dessa expressão, x igual a 4A mais 2 mais B menos 7, muda para 22. O exemplo 3 está aí, ó, y igual a 18, menos C, mais 9, mais D, mais 8C, onde C é menos 2, D é igual a 1. Então a gente vai fazer essas continhas. No lugar de C eu coloco menos 2, no lugar de D eu coloco 1. Lembrando aos senhores que onde é menos 2 eu tenho que colocar entre parênteses, né? 18 menos. 18 menos. O C não vale menos 2? Então eu coloquei entre parênteses menos 2. Viu aí a importância dos parênteses? Mais 9, né? Mais 9, mais D. Ah, no lugar de D é 1 lá, é mais 1. Mais 8 que multiplica menos 2. Entre parênteses, fazendo a continha, 18 menos vezes menos dá mais 2. Mais 9, mais 1, mais vezes menos dá menos, 8 vezes 2, 16. Vai dar então 30 menos 16, que é igual a 14.
Conclusão, o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor obtido na expressão quando substituímos uma variável por um valor numérico. Simples assim, ok? Então agora vocês já estão sabendo como fazer o valor de expressão de uma expressão. Tem 3 exemplos aí, repitam eles no caderno aí para mim, por favor, e tentem compreender fazendo. Matemática tem que fazer, não é só ver e ler não, tá? Como nós havíamos falado em telas anteriores, né, o triângulo equilátero possui os 3 lados com a mesma medida. Calcular o perímetro de um triângulo equilátero cujo lado mede 5 centímetros. Sabendo que o perímetro de um triângulo equilátero pode ser representado por expressão algébrica, a soma dos 3 lados, se um lado vale A, é A mais A, que é 3 vezes A. Substituindo 5 centímetros nessa expressão, obtemos P igual a 3 vezes 5, que é igual a 15 centímetros. Olha aqui, ó, a área do quadrado. Para obter a área do quadrado, cujo lado mede 7, devemos usar a expressão algébrica para a área do quadrado de lado L, que é A é igual a L vezes L, que é igual a L ao quadrado. Assim, se L é igual a 7 centímetros, então A é 7 vezes 7, que é igual a 49 centímetros quadrados. Mudando o valor de um lado para L igual a 8 centímetros, o valor da área muda para 8 vezes 8, que é igual a 64 centímetros quadrados. Nômios e polinômios são expressões matemáticas especiais envolvendo valores numéricos e literais, onde pode aparecer somente operações de adição, subtração ou multiplicação. Os principais tipos apresentados são nome, tá? Monômio, ele tem 3xy é uma expressão algébrica de monômio. Binômio tem 2, 6xy menos 7y. Tem 2 termos diferentes. Vocês podem ver que a parte literal é diferente. Trinômio tem 3, ax2 mais bx mais c. E polinômio tem mais de 3. Ax2, x0, vai até infinito o que vocês quiserem. Esses são exemplos de monômios e polinômios, que são assuntos que a gente vai estudar em breve. Fazer operações com monômios, com polinômio, esse é o nosso objetivo. A gente já vai começar a discutir alguns polinômios aqui, nesse capítulo, e depois pagar bem pesado com monômio e polinômio no próximo capítulo. Expressões algébricas, com muita frequência, as expressões algébricas aparecem na forma 3x2y, onde se observa que ela depende de variáveis literais x e y. Mas é importante identificar tais expressões com os nomes como p de xy é igual a 3x ao quadrado vezes y. Né? É o valor, a gente pode calcular um valor de x e y se a gente tiver os valores. Então, quando você vai calcular o valor de uma expressão algébrica, você chama ela, se for só uma variável, p de 3, por exemplo. Se é duas variáveis, p de x e y. Para deixar claro que essa expressão algébrica que depende das variáveis x e y. Essa formação de notação é muito útil e nos leva ao conceito de função de várias variáveis, que é um dos conceitos mais importantes da matemática. O valor obtido para uma expressão ao substituir variáveis literais por valores numéricos, por exemplo, aquele exemplo que nós estudamos no slide anterior, p de xy é igual a 3x ao quadrado vezes y. Então, para x igual a 7 e y igual a 2, temos que p de 7 e 2, porque no valor de x é 7, no lugar de y eu vou colocar 2, vai ser 3 vezes 7 ao quadrado vezes 2. Muito bem, dá 294. Dá 49, né? Vezes 3 vezes 2. Muito bem. Obtendo os valores para x igual a menos 1 e y igual a 5, obtemos outro valor numérico. Olha lá, p de menos 5, não, de menos 1 e 5 é igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado. Coloquei entre parênteses porque o sinal nos assusta muito. Então, colocou entre parênteses, não tem problema. Vezes 5 é igual a 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 dá 1 ao quadrado, porque menos vezes menos é mais, 1 vezes 1 é 1, com 3 vezes 5 é igual a 15. Mas dependendo da mudança de x e y, poderíamos obter um mesmo valor numérico, que antes de x igual a menos 7 e y igual a 2, aí vai dar a mesma coisa, que quando eu levar o menos 7 ao quadrado, vai ficar 3 vezes menos 7 ao quadrado vezes 2, ele vai virar 49 do mesmo jeito, ok? Isso aí depende muito de cada situação. Lembrando
um assunto que nós estudamos, as regras dos sinais, vocês lembram, não? Isso é muito importante nos estudos aqui, né? Mais vezes mais é mais vezes menos vezes mais é menos, e menos vezes menos é mais. A divisão é a mesma regra. A regra para a divisão é a mesma para multiplicação de sinais. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então, é uma tabela que vocês têm que memorizar. E está muito fácil, né? Quando os dois sinais são iguais, o resultado é um positivo. Quando é diferente, ele é negativo. Vejam lá, mais e mais, na divisão. Mais e menos, menos. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Os sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Rememorizem isso e fazendo exercício, vocês vão acostumar isso automaticamente. Vou lembrar os senhores aqui agora uma coisa muito importante aqui nos estudos de cálculos algébricos, né? São as propriedades de potenciação, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. A multiplicação de potência de mesma base, como está lá x vezes m, conserva a base de soma expoentes. Se eu tenho uma potência x e y elevado à mesma potência, eu posso dizer que a multiplicação de x e y elevado à potência, a divisão conserva a base e subtrai. Se eu tenho um número dividido por outro, eu posso escrever em forma de fração, fica x sobre y elevado a m. Potência de potência, conserva a base e multiplica-se as potências. X elevado a m elevado a n é x elevado a m menos n. A potência de fração, se eu tenho x, m dividido por n, é igual a x elevado a m sobre uma fração, eu sempre falei com vocês que vocês estão vendo aí é o quê? Uma raiz, né? Correto? X elevado, eu posso escrever daquilo ali. Vamos ver que propriedade é essa. X elevado a menos m. Né? É x dividido pelo próprio x elevado a m com potência positiva. X elevado a menos m sobre menos m é a mesma coisa. Né? Eu pego 1, divido pela fração elevada à fração com ela positiva. Ok? Fica dividido. Vira uma fração. Está até o exemplo aí. Ó. 5 elevado a menos 3 meios é igual a 1 dividido por 5 elevado a meio, que é igual a 1 dividido por 5 elevado a 125, que é o valor de 5 ao cubo. Está aí os exemplos numéricos, né? Como é que a gente faz. Relembrado a aula de potência que nós fizemos, qualquer coisa, essa tabelinha está aí para vocês relembrarem quando for fazer exercício. Lembrando, senhores, que para eliminar os parênteses de uma expressão algébrica, deve-se multiplicar o sinal primeiro, que está fora, antes dos parênteses, pelo sinal que está dentro, antes dos parênteses também, com o uso da regra dos sinais. Né? Quando o monômio que não tem sinal, a gente sabe que ele é positivo. A mocinha está nos lembrando disso. Olha lá o letra A de exemplo. Menos está multiplicando 4x. Vai ficar menos 4x. Mais menos 7x. Menos 7x. Devo 4, devo 7, devo 11x. Quando você tiver menos, você lembra que você deve. Quando tiver mais, você lembra que você tem. Aí você faz o equilíbrio, você vai saber. Se você ficar devendo, o resultado vai ser negativo. Se você ficar tendo, o resultado vai ser positivo. Olha o exemplo do B. Menos 4 vezes menos. Né? Menos multiplicando 4x positivo. Mais vezes menos, menos 4x. Mais vezes mais 7x. Agora, eu devo 4x, tenho 7x, então, vai ficar tendo 3. Se eu ficar tendo, o resultado é positivo. Olha o exemplo da letra C. Mais 4x mais menos 7. Dá mais 4, menos 7, porque mais vezes menos é menos. Agora, tenho 4x, devo 7x, eu vou lá, pago os 4x e vou ficar devendo 3x, menos 3x. Mais 4x mais 11x, tenho 4, tenho 7, tenho 11. Essa é a forma melhor de se fazer esse tipo de operação. Primeiro, você sempre multiplica o sinal, tá? Quando tiver um negativo, tem que tomar muito cuidado. Nós podemos somar monômios, primeiramente devemos eliminar os parênteses, como fizemos no slide anterior. Né? Depois realizar as operações, como está o resultado aí. Agora, lembrando, vocês senhores, o seguinte: a gente pode somar só x com x, igual o caso aí. Eu tenho menos 4x, menos 3x, menos 7x. Devo 4, devo 3, devo 7. Agora, se eu tivesse menos 4x, menos 3a, não pode somar. Eu só posso somar x com x, AB com AB, A2x com A2x. Eu não posso somar A2x com AX. Ok? Eu só posso somar ou subtrair
quando as partes literais foram iguais. Multiplicar eu posso de qualquer forma ou dividir, mas somar e subtrair é apenas partes literais iguais. Bicicleta soma com bicicleta, cachorrinho com cachorrinho, bola com bola, x com x, y com y. Então, tome muito cuidado com isso. Só pode somar quando a parte literal ou subtrair for igual. Para multiplicar monômios, é sem segredo. Deve-se primeiro multiplicar os valores numéricos, observando com cuidado a regra dos sinais, é claro. E multiplicar as potências literais na mesma base e escrever a resposta de uma forma simplificada. Vejamos aqui. Eu tenho ali menos 4x2y menos 2xy. Muito bem. Eu vou multiplicar as potências de mesma base. Mas primeiro os números. Primeiro sinal, menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, 8. x2 multiplicado por x. Conserva a base e soma expoente. Quando não tem nada é 1. 2 mais 1, 3. Ficou x3. Y vezes y. Cada y daquele tem um número 1 em cima. 1 mais 1, 2. Multiplicado o resultado da multiplicação, mais 8x3y2. A letra B. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 4, 8. x2 mais vezes x, x. Y vezes y, y2. C. Mais vezes menos, menos 4 vezes 2, 8. O x com x2, mesma coisa. Y com y, mesma coisa. E a mesma coisa aconteceu com o sinal mais vezes mais 4 vezes 2, 8. X vezes x2 dá x3. Y vezes y dá y2. É aplicar aquilo que você já sabe. Multiplicação de potência de mesma base, multiplicação de sinais e também de números. Para dividir é o mesmo procedimento, só que você vai dividir, né? Deve-se primeiramente dividir os valores numéricos, primeiro os sinais, né? Fazer as continhas dos sinais. Depois o valor numérico, depois dividir as potências literais da mesma base e escrever a resposta na forma simplificada. Dividir, você conserva a base e subtrai expoente. Tem lá, menos dividido por menos, mais 4x2 dividido por x. Conserva a base e subtrai expoente. 2 menos 1, 1. Y dividido por y. Y dividido por y dá y1 elevado a y1. Então vai ficar 1 menos 1, 0. O número elevado a 0 é 1, então ficou só 2x. A mesma coisa aconteceu na letra B, ficou menos 2x. A mesma coisa no C, a mesma coisa no D. Então as regras servem para qualquer parte, para qualquer monômio, polinômio. É primeiro sinal, depois número, depois a parte literal. Lembrando aos senhores que só pode multiplicar as potências de mesma base. Quando não puder, você deixa ele em fração ou o que for possível. Nós teremos exemplos aí adiante. Olha aqui, vamos ver um exemplo bacaninha aqui. Exemplo lá. Mais 4x2y3 elevado ao cubo. O que é isso? É ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 4x2y, que multiplica 4x2y, que multiplica 4x2y. Então, vamos fazer a multiplicação. No primeiro, nesse sinal, mais vezes mais vezes mais. Beleza. Quanto for mais, não precisa colocar, né? Só quanto for menos. X ao quadrado. Não, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Beleza? Agora vamos para o x. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Conserva a base e soma o expoente. Dá x4. x4 multiplicado por x2. Conserva a base e soma o expoente. x6. Conservei a base e somei os 3. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. E o y, lá cada y tem 1, conserva a base do y e soma os 3. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Olha a letra B. Menos 4x2y3. Primeiro, agora, a gente vai multiplicar o sinal. A gente já sabe, pode até ser direto, sabe que quando é ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Quando é par, é positivo. Lá é 3, é ímpar, então eu já sei que é negativo. Mas eu vou multiplicar assim mesmo. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Tá? Beleza. Porque dois sinais iguais, positivo. Um positivo e um negativo dá negativo. Agora, o resultado é o mesmo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. x2 vezes x2 dá x4, vezes x2 dá x6. Y vezes y, vezes y, y3. É só aplicar o conhecimento que você já tem de multiplicação de potência em mesma base, multiplicação de número e multiplicação do sinal. O grau de um monômio com coeficiente não nulo, porque quando for zero não tem grau, né? Pela soma de expoentes das variáveis.
por exemplo, é dado pela soma. Vamos lá, monômio 6x2, y3. Eu somo 2 mais 3, 5. Esse monômio é do grau 5. O monômio menos 1/3 AB é do grau 2, porque A elevado a 1 e B elevado a 1, você soma 1 com 1 dá 2. O monômio 5,1 y2 é o quê? Do terceiro grau. É porque é y3, então ele é do terceiro grau, só tem uma variável e ele é elevado a 3. O monômio 10 é do grau 0, porque não tem nenhuma letra nele. Ok? Para ter o grau de monômio, deve ter letra. Ele não é nem um monômio, ele é um número, é uma parte numérica. O grau de monômio também pode ser dado em relação a uma das variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Vamos supor que eu queira, no 3x2, y2, saber só o grau em relação à variável x. É 2. Se fosse em relação ao y, seria 3. Vejamos ali o monômio. Meio a 3b é do primeiro grau em relação à variável b. Então, depende do que é pedido para o senhor. Se for pedido do monômio, todos você soma as potências, das letras, das partes literais. Se for pedido apenas em relação a uma parte literal, é a potência que tiver nela. Um exemplo de exercício aí, calcule o valor numérico na forma decimal de uma expressão algébrica abaixo x igual para x igual a 4, certo? Então, tá a expressão numérica, é 1 sobre x, fracionária, vocês lembram? Mais x, mais uma que é racional, raiz de x. Então, no lugar de x, eu coloco 4, tá? Então, basta substituir 4x, vai ficar 1 quarto, mais 4, mais raiz de 4. 1 quarto é 0,25. 4 é 4. Raiz de 4 é 2. 0,25 mais 4 mais 2 dá 6,25. E aí a gente encontrou o valor da expressão numérica. As fábricas de calçado utilizam a fórmula S igual a 5P mais 28 sobre 4 para determinar a numeração dos calçados, na qual S é o número do sapato e o P é o comprimento do pé em centímetros. Qual é o número do sapato que uma pessoa cujo o pé tem 24 centímetros de comprimento? Basta pegar, substituir 24 em P. Eu vou colocar 24 centímetros o tamanho do pé, 5 vezes 24 mais 28, dividido por 4. Simplifiquei o 4 por 8, 8 vezes 5, 40. Dá 8 vezes 5, 56. Né? 6 vezes 5, 30. Eu dividi aqui, ó, simplificando tudo aqui, eu posso dividir. Eu simplifiquei o 24 por 8 e o 28 por 7. Né? 6 vezes 4, 24, ficou 6 vezes 5, 30. E o 28 eu simplifiquei por 7, ficou 5 vezes 6, mais 7. O número dele é 37. Mais um exemplo bacana, né? Um modelo matemático mostra que o número N de pessoas que compraram um determinado produto após T dias de vinculação publicitária é dado pela fórmula 10 elevado a 3 mais 2 vezes 10t. De acordo com esse modelo, quantas pessoas compraram um produto em 5 dias de vinculação? Então, ele falou que cada 5 dias, de acordo com o tempo e a propaganda, as pessoas compram. Então, se colocar T no lugar de 5, né? Eu peguei lá, coloquei 10 a terceira vezes 2 mais 10 a quinta. 10 a quinta é 200 mil, vai multiplicando 10 vezes, é 5 zeros, né, lá, 2, 4, 5. A gente aprendeu isso lá na notação científica e potência de 10. Então, 10 a terceira é 1.000, que é 3 zeros, então vai ficar 201 mil pessoas. Poderia ter colocado 201 mil aí, mas escrever também às vezes ajuda muito a simplificar o entendimento, ok? Vejamos agora mais um exemplo bem bacana. Vamos agora, antes de passar exercício para os senhores, lembrar os senhores de algumas coisas aqui de monômios semelhantes, né? Vocês lembram lá quando a gente estava discutindo monômio semelhante? Monômio semelhante tem que ter a parte literal igual e a gente só pode somar quando ele for semelhante. Então, para relembrar, vocês não esquecerem nunca lá, 10x2y menos 2 terços x2y possuem a mesma parte literal. Então, a gente pode somar eles se quiser. 2,5x3 mais meio x3 também possui. E menos 4x3 possui também a mesma parte literal, ela é x3. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Semelhante está aí um exemplo na tela, 10x2y, né? E menos 2 terços x2y.
4AB, B2 menos 7A2, P2. Todos eles têm a parte literal igual, né? 2,5x3, e aí meio x3, todos eles têm a parte literal igual. Agora, não semelhantes, olha aqui, 6x2y, 4xy2 não são semelhantes, são totalmente diferentes, tá? 2x3 menos meio x2, um é x3, outro é x2, menos 4x também, olha lá, um é x, um x2, são totalmente diferentes. Então, para poder fazer qualquer operação, tem que ser igual. Agora vamos fazer exercício? Está aí para os senhores preencher essa tabela, o que é o coeficiente, o que é a parte literal e o grau. Igual eu ensinei para vocês. Esse aqui, vocês vão fazer o grupamento dos monômios abaixo. Vão ver quais são as partes literais e somá-las, tá? Então você pega lá, a x você soma com a x, bx com bx, e aí vocês vão x com x. Vamos ver quanto que vai dar essa história. Resolver essa operação, que é uma fração, soma de frações, eu ensinei para vocês. O B e o C são multiplicações, igual também vocês viram o exemplo lá. Multiplica primeiro o sinal, depois a parte literal, primeiro, depois o número, depois a parte literal. Isso aqui vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vocês vão primeiro eliminar os parênteses, multiplicando o sinal, depois fazer as continhas, igual vocês aprenderam aí nos exemplos anteriores, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição dos senhores lá nos comentários. Né? Aqui vai ser a mesma coisa, cuidar com aquele menos ali, né? Tá em parênteses para poder... Aqui já é uma soma de fração, vai ter que tirar um denominadorzinho aí, fazer um mínimo, múltiplo comum, ou então igualar os denominadores. São os dois procedimentos que eu ensinei para vocês no sexto e sétimo ano, na soma e subtração de fração. Mas se tiver dúvida, vai lá na playlist do canal, vocês vão lá, livro do sexto ano, procura lá o capítulo que tem soma de frações, vocês vão ver, tá? Aí, se você tiver alguma dúvida de como somar a fração e tirar mínimo, múltiplo comum, tá? Considere o polinômio, vocês vão calcular para mim aí, ó, 7x menos 2x mais meio, o D, o AB, vocês vão fazer o polinômio A mais o B, letra A. Na letra B, vocês vão fazer o polinômio B menos o C. Coloca em parênteses, hein, quando for menos. C menos D, abre parênteses, polinômio D, escreve ele, depois vocês multiplicam o sinal. E A menos, aí você soma B mais C mais D dentro do parênteses, subtrai do polinômio A e vê o que dá, tá? Esse aí, nós temos um campo de futebol, quero que vocês calculem a área aí do campo aí. A área aí é um retângulo, né? A área, como é que faz? Né? A expressão algébrica representa a medida do perímetro e também da área, né? Calcula a medida do perímetro para x igual a 74. Então, vocês vão ver aí. A expressão vocês vão achar do perímetro, né? A soma dos lados. Depois vocês vão substituir lá. Não vou dar dica, não. Aí o Pedro comprou um terreno, é mais ou menos a mesma história. Vocês têm que tomar cuidado que aquele pedacinho ali vale x. Então, ali a área daquele quadradinho é x vezes x, certo? Aí vocês têm que tirar os 4x dos 4 cantinhos. Já dei a dica, tá? Presta atenção nisso. Aí vocês vão ler o preço da corrida de um táxi. Eu dei um exemplo de um caminhão indo para São Paulo lá atrás, vocês lembram? Vai ajudar aquele exemplo a resolver exercício 8. Esse aqui é o perímetro, né? Vocês vão somar todas essas expressões algébricas e ver quanto que dá, ok? A expressão que dá o perímetro tanto do triângulo como dessa figura aí irregular. E para terminar, tem três histórias. Tem aquela história do cinema que eu contei? Então, do táxi também, que tem um lance lá, que vai para cá e vem para lá. Então, vocês vão analisar isso, fazer a expressão algébrica disso aí e tentar achar como funciona essa coisa. Aí vocês vão ver como é que a expressão algébrica é fantástico. Tem toda a explicação. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo capítulo.